Conceito de pós-proteicos, em grego, mix proteicos, em latim, albumina, em francês. caseína. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Antes de dormir, é um período interessante sim para a gente estar usando um pó proteico. Seu coordenador, Pois não, meu o auxiliar. 05 está dormindo. O 05, Sim, senhor. tenha bondade. O 05, se o senhor deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Chegou a tropa de elite. Atendendo dezenas de pedidos, vamos gravar um programa então para falar sobre a suplementação. O nosso amigo Guilherme Gorini vai explicar melhor a suplementação utilizada no programa. O nosso amigo Leandro Ost. Vou responder umas perguntas aqui. Ele tá aqui. E Tá bom. é com essa que começamos então o Papo de Marão. Professor Leandro, agora muita gente está querendo saber se alterando a dieta para essa etapa de definição, a gente vai ter que fazer uma alteração também no treinamento e como vai funcionar esse treinamento? Vai ter uma alteração sim no treinamento. Os exercícios que a gente está utilizando até agora na fase de hipertrofia são exercícios mais básicos, tá? E na parte de definição nós vamos utilizar exercícios um pouco mais específicos, visando não estragar o trabalho que o Guilherme vai fazer na dieta. Muita gente aí de casa está querendo saber qual que é a quantidade de nutrientes que a gente está utilizando dentro dessa dieta. Bom, veja bem, as quantidades são específicas conforme a necessidade de cada pessoa, tá? Então, justamente por esse motivo não está sendo divulgado, né, nos vídeos quais são as quantidades utilizadas na alimentação ou suplementação. Muita gente aí deve estar esperando que a gente vai dar uma receitinha de bolo, né? Tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de proteína, tantas gramas de lipídio para ser usado no dia. Essa receita realmente não existe, isso aqui não é uma receita de bolo, né? Então tem que levar em conta a individualidade biológica e a necessidade que cada pessoa tem, tá? Então justamente eu acho que o pessoal está curioso para saber algumas informações desse tipo para querer imitar em casa, né? O objetivo do programa realmente não é passar isso para vocês, pois cada pessoa tem sua determinada necessidade, tá? Então, já para a segurança de vocês de casa aí que estão assistindo, não fazer igual e errar, tá? Que pode ser prejudicial à saúde. Nós não estamos divulgando nada sobre quantidades. Outra pergunta também frequente dentro da nossa página do Facebook é sobre o intervalo entre as séries, o intervalo de treino. Existe um número padrão ou não? Não existe um número padrão. Até na página do Papo de Maromba eu publiquei um artigo que está lá no meu blog, no Ácido Lático, sobre isso, só para resumir. O intervalo ele tem muito a ver com a condição da pessoa no momento e da carga que ele vai carregar no próximo momento. Então, se o cara vai fazer agachamento com 100 kg de cada lado e acabou de fazer uma série com 80 de cada lado, como é uma carga muito grande, ele provavelmente não vai poder descansar só um minuto, porque ele não vai conseguir nem levantar depois de um minuto. Então, cargas muito grandes, descansa-se um pouco mais. Carga mais leve, descansa-se um pouco menos, porque daí você consegue aumentar um pouco a intensidade do treinamento sem manipular a variável carga. Mas isso, como eu disse, é bem individual e não tem relógio, tá, pessoal? Esse negócio de ficar olhando o relógio ali 30 segundos, 43 segundos, aí... Não, tá? Isso não existe. Nós estamos trabalhando com o corpo humano, isso não é uma máquina. Então, a partir do momento que você deu ali 8, 10 respiradas fundas e acha que tem condição de fazer uma boa série, vai em frente, esse é o momento. Leandro, até comentando sobre o treino, né? Eu observo bastante que o pessoal também acaba perguntando e a gente vai acompanhando algumas séries bisete, trisets, né? E existe muita dúvida, eu acho que pelo pessoal sobre isso aí. São outros sistemas completamente diferentes, tá? Que são utilizados também para hipertrofia. É até um tema bem legal para um programa, né? Mais pra frente.
tá? Mas esse tipo de série, ele já preconiza que não haja intervalo entre os movimentos. O cara larga um e começa outro, mas isso é um sistema de treino. Não é o melhor, não é o pior, é só mais uma das coisas que a gente utiliza para dar um upgrade aqui no físico da galera. Uma estratégia para chegar realmente naquele estágio de falha total, exatamente, né? Sem dúvida. Não é uma estratégia também que se usa em todos os treinos, só é de vez em quando porque promove um desgaste muito grande e se o cara fizer isso aí 2, 3 meses seguidos em todos os treinos, ele certamente vai diminuir de tamanho em vez de aumentar. Por falar em causa novas necessidades nutricionais no treino desse. Exatamente, então, é uma coisa puxa a outra. Eu já fiz a questão de perguntar, porque essa pergunta vem muito relacionada comigo. Sem dúvida. Né? Então, aí está a explicação por que às vezes a gente usa suplementos durante o treino. Quando a necessidade é maior do que o convencional, ou sendo uma taxa que não conseguimos a perfeição apenas pré e pós-treino, né? Precisamos daquela suplementação durante. A demanda é muito maior. Exatamente, são treinos mais desgastantes, mais nutrientes. E também o intervalo, ele não pode se aplicar, por exemplo, no músculo pequeno como o bíceps, ser o mesmo tamanho do que um quadríceps. Não é a mesma coisa. Você nunca vai conseguir, por mais que você queira, por exemplo, você não vai conseguir vomitar de treinar fazendo rosca-punho, porque é impossível carregar muita carga, porque são músculos pequenos e menos fortes que a perna. Uma pessoa facilmente vomita depois de um agachamento muito pesado. Então são estratégias completamente diferentes, tem a ver com o sistema de treino e com o treino de cada dia. Mas só o peso interferia ou a questão de tempo? O tempo de treino também interfere bastante. A gente aqui no programa, a gente tenta não ultrapassar. Esses treinos que a gente está colocando para vocês, eles geralmente não ultrapassam 1 hora, tá bom? O intervalo ele é rápido mesmo e a carga é sempre uma carga que vocês viram mesmo, o Alan consegue fazer o exercício com aquela carga. Dominando ele domina a carga e a partir desse domínio a gente tenta criar uma estratégia de desgaste muscular, mas sem ter que descansar 5, 10 minutos para cada série. Então não prolongamos demais o treinamento por causa disso. Se o treino durasse 2 horas ou 4 horas, como gostava o grande Arnold Schwarzenegger, certamente ele ia ter que parar no meio dessas 4 horas para fazer uma boquinha ali, porque não dá, né, cara? 4 horas levantando peso que nem um animal fica difícil. De fato, é aquela frase famosa que tem, né? Fecha a cara e treina. Exatamente, a hora do treino. A intensidade tem que se manter durante o treino. Sem dúvida. E o domínio desse peso, né? Não adianta só puxar, legal. Tem que dominar. Próxima pergunta. Para continuar agora com esse verdadeiro papo de maromba, Guilherme, muita gente aqui está querendo saber, muitas perguntas estão chegando aqui a respeito da última suplementação ou da última refeição do dia. A caseína, ela realmente justifica o preço? Ou talvez a gente pode alterar por uma albumina? O que você tem a dizer sobre a caseína, na verdade? Bom, a caseína ela é um produto excelente para a gente estar usando aí durante o dia ou até mesmo antes de dormir, pelo fato dela ter uma absorção lenta, né? A gente também notou aqui, já emendando uma pergunta com a outra, vamos responder duas de uma vez. Algumas pessoas perguntaram assim, Alan, 6 refeições sólidas, não tem suplementação durante o dia, legal. À noite, a última refeição lá, então um peixe branco ou um peito de frango, né? Não pode ser trocado por uma suplementação, não faltou a caseína nesse horário? Então vamos resumir todas essas perguntas numa resposta só. Quando a gente passou a proposta da alimentação do Alan, nessa primeira etapa a gente passou ela toda sólida, né? 6 refeições sólidas, usando somente suplementação pré e pós-treino, tá? Então veja bem, essas refeições sólidas podem ser substituídas até durante o dia por suplementação. Caso algum horário ela não consiga ter fácil acesso ao alimento ou não ter alimento de qualidade que a suplementação dá, né? Exatamente. Vendo que existem suplementações que são alimentos em pós e outras suplementações que são para melhorar desempenho atlético, né? Então, duas coisas diferentes, né? Durante o dia, a caseína é um ótimo produto a estar sendo usado, pós-proteicos podem ser usados, mix proteicos podem ser usados, tá? Então, assim, algumas coisas acho que não ficaram claras no vídeo e algumas perguntas
né, com uma certa ignorância do assunto, acabaram vindo. Então, já para resumir, como que a gente pode usar a suplementação durante o dia? Tá? De manhã, a utilização do Whey Protein, por exemplo, é uma ótima opção para nós. Né? Saindo do período de jejum, introduzimos o Whey Protein. A proteína de uma absorção um pouco mais rápida. Pela manhã, legal. Durante o dia, refeições intermediárias, tá? Não vai ter o acesso ao alimento, porque não garantir uma boa quantidade, a quantidade e a boa qualidade da proteína a ser ingerida. Então ali, pós-proteicos, mix proteicos, albumina, caseína são produtos indicados a estar sendo usados. Mas pela nesses praticidade. horários. Pela praticidade, para evitar erros na dieta nesse instante. No período da noite, tá? Eu sempre preconizo o seguinte: se você tem a opção de colocar um alimento sólido, realize de forma sólida, tá? Se não consegue, não tem a disponibilidade, a gente faz por suplementação. No período antes de dormir, é um período interessante sim para a gente estar usando um pó proteico de absorção lenta, por causa da noite. Eu indico a caseína para estar sendo utilizada no período da noite. Mas se for possível, alimentação sólida, por que não? Né? Então alguns perguntam, não faltou a caseína? Não, pode ser substituída, pode haver ou não. Né? A opção realmente do Alan, antes de dormir, que ele faça uma refeição sólida, ou dias que ele já comeu as 6 refeições durante o dia, as 5 refeições anteriores, né? A gente fazer com uma caseína. E proposta da dieta. Entre a caseína e a albumina à noite. Que é o caso que está acontecendo com o Alan. Né? Ele não está fazendo a última refeição, que seria o peixe branco, e colocou a albumina no lugar. Tá? Vale a pena trocar a albumina pela caseína? Justifica, assim, o preço. Nesse período, antes de dormir, realmente a caseína seria mais interessante, por causa do tempo de absorção dela, que duraria em média, né, não vamos pôr nome às marcas aí, mas algumas entre 6, outras às 7 horas. Temos algumas coisas aí micelares, que chegam até, prometem nos rótulos até 12 horas, né? Então que a gente assegura o seguinte, que nesse período aí de 6 horas a caseína realmente vai estar deixando os aminoácidos livres ali na corrente sanguínea, para que tenha toda a função, a recuperação, e evite o catabolismo durante a noite e promova até anabolismo. E quanto tempo demora para a albumina ser digerida? A albumina já tem uma média de umas 3 horas de absorção. Então pensando o seguinte, que uma pessoa dorme em média, que geralmente não é realidade para todos, mas para alguns privilegiados aí uma média de 8 horas. Né? Tem que acordar de noite para tomar uma caseína, porque já falhou já o negócio. Algumas pessoas privilegiadas podem estar dormindo entre 8 e 10 horas. Então, colocando a caseína antes de dormir, em torno de 6 a 7 horas, você está garantindo. E logo pela manhã acordando, contando com a absorção do Whey Protein. Isso, uma absorção rápida, para que continue o ciclo saindo do período de jejum. Outra curiosidade. Não é uma coisa fácil. O pessoal acaba confundindo muito. Muito interessante, Leandro, o que você acabou de falar. A pessoa acorda durante a noite para se alimentar. Ainda existe isso? Olha, algum profissional, vamos falar não de gente normal agora, no mundo profissional mesmo, quem vive de bodybuilding, eles acordam à noite, comem alguma coisa ou passa batido? Para os profissionais que eu acompanho, tá? E que até a gente está sempre em contato, eu preconizo o seguinte: descanse, durma, não coloque o despertador. Bobagem, né? Pra acordar para garantir um shake. Agora, se você acordou durante a noite... Sim, não custa nada você ir lá e parar. Acordou, foi ao banheiro, foi dar uma olhada na filha dormindo no quarto ao lado, alguma coisa. Aí justifica fazer um shake. Mas colocar para despertar e... Essa cena de antigamente, então, de acordar de madrugada para comer um negócio, já não se usa mais. Não. Melhor você exatamente, melhor você descansar, ter esse período anabólico. O benefício do sono é muito melhor. Caso acorde durante a noite, um shake proteico é muito bem-vindo. Muita gente está querendo saber se citaremos, se já citamos e onde encontra as referências com o número de repetições de cada exercício que você está passando. Então, do mesmo jeito que o Guilherme estava falando antes sobre os nutrientes,
o número de séries, o número de repetições, ele é extremamente variável e depende também de pessoa para pessoa e principalmente do dia, tá bom, gente? Às vezes o cara não dormiu bem e quer carregar determinada carga que ele não levantou semana passada, mas ele não vai conseguir. Porque E até o mesmo contrário também, ou dormiu muito bem, está muito descansado. Exatamente, vai conseguir fazer mais algumas repetições com a mesma carga. Ou às vezes passou uma gatinha ali na academia e o cara, né, deu um up ali e resolveu... Então isso mas o que a gente pode dizer é o seguinte, nessa parte da hipertrofia, a gente está tentando manter as repetições entre 8 e 10, às vezes estica um pouco mais nas primeiras séries, tá? E as séries, o Alan tem feito em torno de 12, 13 séries no máximo, tá? Para grupos tanto grandes quanto pequenos um pouco menos, geralmente 9, 10 séries, tá? Mas no mundo profissional, de gente que come perfeito, dorme perfeito e toma bastante produto, isso às vezes chega até 20 séries, tá? Então, dependendo do dia, de quem é, de que comeu, de como é que dormiu, isso vai ser elaborado ali na hora. De repente o cara faz ali meia dúzia de séries, independente de quantos exercícios, e já sente que acabou. E a hora que ele sente que acabou, acabou, filhão. Parou pra casa, comer e descansar. A gente pode resumir tudo isso em você precisa dominar o peso. Chegar até o seu limite dominando o peso. Realizar o que seja suficiente para alcançar exatamente a falha. Tá? Buscar nunca tentar carregar mais carga do que aguenta e nem menos carga. Tá? Tentar equilibrar isso de uma maneira que a pessoa não pense, o professor montou a minha ficha de treino e tem que fazer 3 de 8. Se fizer 9, meus braços vão cair. Não vão. Pode fazer mais uma repetição, se tiver gás, pode fazer até 2 ou 3, mas daí você já aumenta a carga porque você já sabe que está passando muito, a tua força está maior do que anteriormente. Interessante é ter um parceiro de treinamento. Isso é fundamental, ou um treinador particular, ou alguma coisa assim, é o melhor, sem dúvida. Melhor maneira. Mas para quem treina sozinho, tenta fazer sempre dentro do limite, já vai dar certo também. O que eu sempre indico para os meus pacientes é o seguinte, que procure uma orientação de um profissional, realmente, no treino, né? Porque a pessoa chega pra mim e fala, nossa, Guilherme, eu tô treinando forte, cara. Tô treinando muito bem, treinando forte. Eu ouço isso um monte também. Né? Não é nada daquilo, dieta a gente vai ver. Tal, e aí a gente vai ver, às vezes as pessoas realmente, ela tá de parabéns pelo esforço que ela tá tendo. Mas é uma execução errada. Isso, né? Uma roubada. Se esforça demais, é uma pessoa muito esforçada, pequeno. mas que não consegue alcançar os resultados. E ainda ela está correndo o risco de sofrer uma lesão. Isso. Fazendo uma má execução. Exatamente. Até interfere no ajuste da dieta dessa pessoa. Então a gente tem que ter um olho clínico na hora de fazer esse atendimento, né? A clínica sempre é uma caixinha de surpresa. Então a gente tem que começar a pegar um olho clínico. E eu sempre enfatizo muito isso. Treine sempre com uma orientação de um nutricional, de um personal. Exato. Se você tiver na tua academia um instrutor formado e disposto, que tenha principalmente, algumas pessoas vão achar ruim, não sei o que, eu não quero nem saber. Principalmente que tenha um físico adequado. Por quê? Porque a pessoa que tem um físico adequado, ela já passou por aquilo. Então ela sabe como chegar até ali. A pessoa que não tem um físico adequado, não vou falar mal de gordinhos e nem nada disso, tá? Mas a teoria, sem dúvida, é importantíssima, tá? Mas essa atividade nossa, ela é extremamente prática, tá? Não tem jeito. Se você não sentiu na pele essa emoção, vai ficar difícil para você transmitir como é que se faz. E com essa pérola do professor Leandro Rocha, a gente vai encerrar esse programa. Muito obrigado, amigos. Por favor, continue atuando, participando, mandando suas dúvidas, suas questões para nós. Mas outra observação. Mande dentro do Facebook. Cada dia está mais difícil, terceira vez que uso essa mesma frase, mas cada dia está mais difícil de acompanhar todas as questões que ficam aqui no nosso canal. E aqui na descrição do vídeo vocês vão ter alguns links interessantes de coisas diversas que nós vamos publicar para todo mundo ficar bem contente. Isso. Agora vamos empenhar ainda mais, né, Leandro? Para passar o conteúdo de execuções, dietas. Vamos caprichar ainda mais, continuar fazendo com o mesmo carinho, mas mais completo isso. Beleza. Alguma observação? Nada de observação. Está tudo observado. Senhor. Procure sempre pessoas capacitadas, tanto para o seu treino quanto para a sua dieta. Leandro Rocha. Um forte abraço, amigos. Valeu, pessoal. Valeu. Agora eu posso fazer assim.